Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta, 7h45. Você vai acompanhar por aqui conteúdo sobre parentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento infantil, para ajudar a gente aí na nossa trajetória de evolução, tá bom? Sempre muito gostoso estar aqui com vocês de manhã. Bom dia, Costa! Bom dia, Mulheres na Carne, Estúdio Carla, Rafa Santos, Aline Rubiana, Gerlândia, Kelly. Você atende online? Atendo, Kelly. Atendo online e atendo no presencial também. Raquel, bom dia. Pipa, Tepan, Kelly Alves, Gabi, Michele, Carol, Larissa, Sassá, Dani, Marcela, sejam bem-vindas, Fermansur, Andressa, Lucinete, é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Jaque também entrando aí, mamãe que evolui, mamãe da mentoria, mamãe da escola de paz, seja bem-vinda. Gente, hoje o que nós vamos falar? Sobre a criança te escuta? Quem aqui reclama? Meu filho não me escuta, eu falo, parece que eu não tô falando nada. Eu falo e ele faz ao contrário, ele esquece. Quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa? Quem aqui passa por isso? É a primeira coisa que eu quero saber. Escreve aí pra mim nos comentários, pra eu conhecer um pouquinho da história de vocês, ok? Jaque, tá lindona, saudade já. Olha só, ontem foi o nosso último encontro da Escola de Paz. Então, tem gente me perguntando o que é essa Escola de Paz. Ah, Gabi, eu não fiquei sabendo, eu não fiz inscrição, queria ter participado. Então, assim, primeira coisa, a gente teve a primeira turma da mentoria da criança interior e a continuação disso é a Escola para Paz. Por quê? Na mentoria da criança interior, a gente vai estudar a nossa infância, o que aconteceu com a gente, por que a gente tem dificuldade em ser respeitoso hoje, como eu faço para educar com mais amor e com mais respeito, quais são os gatilhos que a criança ativa em mim, o que falta eu desenvolver de habilidades internas para conseguir educar minha criança com mais amor e respeito, por que certos comportamentos da criança me ferem, me deixam tão irritada, por que certos comportamentos eu tenho vontade de punir, como eu consigo conexão com essa criança, como eu consigo empatia com essa criança, como é olhar pela perspectiva da infância. Então eu tenho que olhar para mim, para o meu aprendizado, para como eu fui criada, ressignificar essas dores para conseguir olhar diferente para o meu filho. No final desse processo de 3 meses, onde a gente está trabalhando a nossa criança interior, o nosso aprendizado, como a gente se tornou, as crenças que a gente tem hoje, aí a gente está preparado para aprender ferramentas de educação. Não que eu não possa aprender ferramentas sem ter olhado para minha criança interior, eu posso, mas é muito mais difícil o caminho, né? Eu conseguir persistir nesse caminho sem olhar para dentro. Então elas olharam para dentro e depois a gente continuou na Escola para Paz, mas foi uma mini Escola para Paz, porque a Escola para Paz que eu quero fazer, que eu vou abrir para vocês, ela vai ter 8 encontros. Então foi uma mini Escola para Paz com apenas 3 encontros, mas que a gente conseguiu aprofundar muita coisa, porque é um grupo pequeno de mulheres, então a gente conseguiu trazer muita ferramenta aí para educar os filhos e acabou ontem, por isso que ela colocou já saudade já, porque ninguém quer acabar, né? Ninguém queria acabar, ninguém queria desligar, ninguém queria não voltar na outra segunda-feira, todo mundo queria estar junto de novo, porque é muito gostoso. É gostoso a amizade que a gente faz, é gostoso a união, é gostoso o aprendizado, é gostoso a sintonia, né, Jaque? Então, foi muito bom pra mim também. E vamos ver, né? Futuro a Deus pertence. Vamos ver como é que a gente vai se encontrar aí novamente, tá? E pra você que tem interesse, não esqueçam que amanhã encerra as inscrições da nova turma, da segunda turma da mentoria da criança interior. Então, se você quer aprender a ressignificar suas dores, olhar diferente para sua percepção da infância, ressignificar as suas crenças, se acolher, se amar, aprender a parar de gritar, aprender a parar de punir, aprender a parar de pensar nesse recurso de imediato quando a criança te irrita, aprender a olhar diferente, começar a perceber as coisas diferente. Se você quer mudar a sua vida, você precisa estar na segunda turma da criança interior, que as inscrições encerram amanhã, porque a gente já começa segunda-feira que vem a turma número 2, tá? Então, para quem sentir interesse, quiser fazer,
Entra lá no link da bio que você vai cair direto no WhatsApp do grupo, já pergunta lá porque já tá rolando inscrição, como que você faz para se inscrever, que a Nadel já vai falar com você, tá bom? E fora isso, vamos lá pro assunto de hoje, né? Que não é tão menos importante, mas a gente tem que trazer esse assunto pra gente trabalhar um pouquinho sobre a escuta da criança, tá? Então, por que a criança não escuta? Por que muitos pais reclamam, meu filho não me escuta? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele tem um start, tá? Um ponto inicial de defesa. Então, sempre que a gente provocar uma teoria, um diálogo do convencimento ou da disputa de poder, a gente vai provocar uma rebeldia ou uma apatia no outro. Seja o outro a criança ou seja o outro o adulto, certo? Independente de quem seja, sempre essa a resposta do nosso cérebro, provocar uma rebeldia ou uma apatia em quem a gente está, trabalhando uma comunicação com base no convencimento, ou na punição, ou na ameaça, ou na disputa de poder, tá? Por quê? É assim comigo e é assim com você. Se alguém chega pra você e já aponta os problemas, e já, vamos supor uma coisa bem simples, tá? Que acontece muito nas casas. Alguém esqueceu de encher as garrafinhas d'água, ou alguém esqueceu toalha molhada em cima da cama, ou alguém não guardou a blusa de frio e deixou jogada em cima da mesa, certo? O que acontece com a gente quando a gente faz isso? Se a gente vai para quem fez aquilo, para quem ajuda desse jeito, e trata ele com julgamento e fala para o outro assim, mas você não encheu a garrafa de novo, mas só eu que encho essa garrafa, eu tô cansada de falar. Quando eu vou com esse tipo de argumento, né, falando assim, mas de novo, tá aqui de novo, eu não vou fazer isso, você tem que encher. Quantas vezes eu já falei, eu não sou escrava dessa casa, eu fico fazendo tudo, ninguém me ajuda. Se eu tô lá derramando toda a minha frustração em cima daquela pessoa, ainda que ela esteja errada, eu ativo gatilhos nela do que? Opa, guerra. Opa, disputa. Opa, alguém tá vindo pra lutar comigo. Porque o tom de voz, a expressão física, né, corporal, a face, né, as palavras utilizadas, elas demonstram isso. E o que acontece? Eu fico na defesa. Uma vez que eu estou na defesa, eu não escuto. Eu preciso me defender. Então, ou eu vou contra-atacar, ou eu vou fingir demência. Ou eu vou fingir que eu nem estou ouvindo. Ou eu não quero participar daquilo. E é isso que acontece com a nossa criança também. Se a gente chega para a criança e fica lá murmurando na cabeça dela, reclamando na cabeça dela, dando ordem o tempo todo, né, comandando a vida dela o tempo todo, ela vai fingir que não escuta, porque ela não tá tendo liberdade, tá vivendo sob pressão, numa teoria da disputa do poder e do convencimento. Então ela não vai mesmo te ouvir, ela não vai mesmo. E isso é uma defesa natural do cérebro. Aí, além disso, tem o temperamento, além disso, tem a conexão, além disso, tem a criança se sentir pertencente, disposta a cooperar. Porque quanto mais eu trabalho o respeito e o diálogo, mais cooperação eu tenho da minha criança. Quanto mais eu trabalho o respeito e o diálogo, mais confiança eu adquiro com a minha criança. Então, gente, na hora de falar com a criança, a gente tem que olhar para, no mínimo, 2 pontos. O primeiro é onde ela está e como ela está. Se teu filho está sentado, brincando, concentrado, ou sentado, vendo TV, concentrado, não adianta você ficar lá gritando. Vai escovar o dente, vai trocar de roupa, vai fazer isso, desliga aquilo, vai lá, mãe, já falei 300 mil vezes, você não foi ainda, A criança, ela tá concentrada, e quando ela tá concentrada, ela tá vivendo aquilo 100%. Ela não tá aqui e ali. Ela não tá aqui pensando no que ela tem que fazer. Ela não tá aqui concentrada no que pode acontecer. Ela está aqui. Então, quando você fica... Ela só escuta assim, ó, blá, 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 blá. E ela tá acostumada que quando ela escuta um blá, 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 ela tem que falar, aham, tá, já vou. É sempre as mesmas falas. Por quê? Porque quando eu falo, aham, tá, já vou... Silêncio. Minha mãe para. Olha só. Então, se eu falar isso, o blá, 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 para. Isso é racional, Gabi? Pode ter certeza que não.
vai lá no subconsciente, é o aprendizado que está no sub, é o aprendizado que é inconsciente, que não é perceptível, que não é racional. Porque se eu tô aqui focado e tem alguma coisa me incomodando aqui, eu quero que essa alguma coisa pare. Se eu olho, e essa coisa para, opa, sinapse, deu certo. Então a criança não tá mais ouvindo. E eu tô lá, tagarelando com ela, gritando, e ela tá aqui. Tá, já vou. Tá, parou. Aí eu vejo que não funciona. O que eu faço? Eu entro aqui em cena, na frente e grito. Você não me ouviu? O que eu tava falando com você? Você não foi ainda? Aí a criança entra em alerta. Lembra do post que eu fiz sobre o grito? A criança entra em alerta. Por quê? Eu nem sei o que você tava falando aqui aquela hora. Você tava falando alguma coisa, mas eu tava 100% aqui. E agora você tá gritando. Quando eu grito, libera cortisol, libera adrenalina, todo o meu organismo para de funcionar naturalmente, vem para combater aquela pressão que tá rolando no meu cérebro, porque eu estou com medo, coagido, e aí eu entro em estado de alerta. Em estado de alerta eu preciso agir. E aí a criança vai e faz, dependendo da idade dela, ela vai, pra guerra com você. É guerra que você quer? É guerra que você vai ter. E aí entra numa disputa de poder. Quanto mais velha a criança, mais disputa de poder. Quanto menorzinha a criança, também mais disputa de poder. Porque daí ela é o quê? Ela recebe, e aí no mesmo jeito que ela recebe, ela vai te devolver. Se ela tiver temperamento forte, ela vai chorar, e ela vai gritar, e ela vai se jogar no chão. Tá fazendo sentido? Coloca aí pra mim, tô entendendo, sim, acontece isso, é assim mesmo, funciona, como que funciona, Gabi, o que eu faço? Coloca alguma coisa pra eu saber se vocês estão conectadas comigo, se tá fazendo sentido, se acontece isso aí, tá? Saber a opinião de vocês e o que vocês estão entendendo disso é importante para que eu possa prosseguir. Então, gente, esse é o ponto 1, saber onde a criança tá e como ela está para que eu fale com ela. Não fique gritando pela casa, não fique falando de onde você tá. Eu sei que a gente tá fazendo almoço, que a gente tá limpando a casa, que a gente tá lavando roupa, que a gente tá se arrumando pro trabalho, que a gente tá fazendo alguma coisa importante. E às vezes é mais fácil pra gente gritar de onde a gente tá. Porque a gente tá sempre corrida, a nossa vida é sempre intensa. Eu sei, eu sou mãe, eu também tô sempre corrida, gente, eu tô sempre atrasada, eu sempre saio de casa correndo, eu sei. Só que se eu quero uma melhor qualidade de relacionamento, né? Se eu quero um melhor relacionamento, né, com meu filho mais respeitoso, se eu quero me conectar com a criança, eu tenho que mudar. Então, ponto número 1, olhe para sua criança como ela está e vá até ela. Toque na sua criança, olhe no olho dela. Filho, olha para mim, dá uma pausa nisso. Isso. O que eu pedi para você? Então, eu preciso que você vá. Que horas você vai fazer isso? Daqui 5 minutos ou 2 minutos? Quanto tempo falta para acabar o seu desenho? Quanto tempo falta para acabar a sua brincadeira? Respeita o tempo da criança. Ela não precisa parar na hora que você quer. Porque você, quando está assistindo o final do capítulo da tua série, do teu filme, você não quer parar. Você vai terminar. Você, quando está concentrada fazendo alguma coisa, você vai terminar. Você não quer parar a hora que a pessoa te chama. Então, avalia se teu filho também não tem esse direito naquele momento. Avalia se você não está sendo rígida demais e aprenda a ser mais flexível. E olhe também quando você estiver sendo muito flexível a ponto de ficar deixando a criança olhar, assistir, fazer e você não está sendo o limite, você não está mostrando para ela até onde ela pode ir, porque isso é permissividade. Nós não estamos falando de ficar validando a vontade da criança o tempo todo. Aliás, é um assunto que eu quero falar disso, né? Quando validar a vontade da criança? Quando eu tenho que validar isso? Né? Até que ponto isso é importante, até que ponto isso é permissividade. A gente pode falar sobre isso amanhã, tá bom? Mas esse é o primeiro ponto. E o ponto número 2. Depois que eu me conecto, porque isso é conectar com a criança, isso é pertencer, isso é olhar para o que é importante para a criança, isso é demonstrar que ela é importante também. Depois que eu fizer isso, aí eu vou pro ponto 2. O que é o ponto 2? Parar de ficar dando ordem, sermão. Se eu chegar, fizer tudo isso bonitinho, Gabi, fiz o ponto 1, coisa linda, mas aí eu erro no ponto 2. Por quê? Porque daí eu chego e começo a falar para aquela criança. Olha aqui, tá lá, você não fez ainda o que tinha que fazer.
Eu não pedi pra você fazer, você não fez. Tá aqui nesse videogame ainda, tá aqui nessa televisão ainda. Não larga esse celular, ó, deixa o brinquedo. Ó, a mamãe pediu pra você guardar os brinquedos aí e você não guardou. Eu tô o quê? Já estou apontando o erro antes de dizer o que eu quero que ele faça. Eu já fico apontando o erro. Se eu já vou apontando o erro, eu também ativo no cérebro aquela parte de defesa. Então, ou vai ter apatia, eu não escuto, ou vai ter contra-ataque, eu vou pra guerra. Então, não adianta você chegar já reclamando, já falando, já apontando, já ofendendo, já julgando a criança. Gabi, mas não posso fazer nada, meu. Ai, mas tudo tá errado, mas que manda de mimimi. A questão é, se você quer conexão, se você quer cooperação, desenvolver responsabilidade no seu filho, você precisa entender que o cérebro dele não funciona com base no julgamento, na ameaça, na punição, na ofensa e na crítica. Se você quer desenvolver isso, não adianta. Você vai ter que aprender a estudar sobre o desenvolvimento do cérebro. E sabe por que você acha que é tão difícil? Porque é difícil pra você, porque é fora de tudo aquilo que você viveu na sua infância. Então é um ressignificar de dentro pra fora. Pra aí você olhar pra sua criança e perceber que não é tão difícil assim. E as meninas da mentoria da criança interior podem ser prova viva do que eu tô falando agora. Tainara, que eu tô vendo que tá aqui, que vocês já estão até conversando. Josi, quem mais? Jaque. Escreve aqui pra mim, se não faz sentido. Se antes de entender sobre quem a gente é, não era muito mais difícil ter empatia, ter paciência, olhar nos olhos, conversar. E agora que a gente entende e olha para a infância de um jeito diferente, se não é muito mais natural para vocês. Conversar, olhar nos olhos, respeitar, ter empatia, saber dar os limites com amor e respeito. Não é muito mais natural agora, depois do processo da criança interior? Então, gente, elas vão escrever aí e vocês vão ler, tá? O que eu tenho pra falar pra vocês? Se passa na sua cabeça, é difícil. Se passa na sua cabeça, ai, mas eu não posso agora nem falar desse jeito, todo mundo fala assim com os filhos. Se passa isso na sua cabeça, tem coisa para ressignificar e para curar aí dentro. E essa crença tá te impedindo de crescer. E essa crença tá te impedindo de criar conexão com o teu filho. E essa crença tá fazendo você repetir padrões de comportamento e o resultado vai ser a sua criança se afastar cada vez mais de você e você desconectar a sua família, tá? Ou vai ter que fazer tanta pressão, que você vai conseguir o quê? Amarrar a sua família. Mas um dia essa criança vai crescer e ela vai se soltar dali. E aí você não vai conseguir mais segurar. E aí a gente perde os nossos filhos pro mundo, certo? Então, se tem isso, tem que ressignificar. Quando eu olho para dentro, quando eu entendo por que é difícil eu entender o cérebro da criança, por que é difícil eu olhar para isso e falar, poxa, então é isso que eu preciso fazer, por que é difícil? Quando eu entendo isso, eu quero aprender, eu quero ser diferente, eu não quero mais ser desse jeito, não é mais historinha, não quero mais contar mimimi pra mim, eu quero fazer assim, faz sentido, meu Deus, faz sentido. E aí eu quero viver isso, e quando eu quero viver isso, a gente ressignifica, tá bom? E a gente consegue ser diferente. Ah lá, as meninas estão... A Salime tá aqui também, bom dia, meu amor. E aí a gente consegue ressignificar. As meninas aqui escrevendo, ó, faz todo sentido, é olhar pra dentro e mudar a gente primeiro, a Josi. E a Thay, total sentido, antes era difícil eu conseguir ter empatia. E a Jaque, é outra vida, mais leve. Salime, não consegui entender tudo isso enquanto não me curei, a Salime, né? Isso mesmo, Jaque, leveza, disse a Tainara. E a Salime, eu me curei. É isso aí, você é maravilhosa, Gabi. Vocês é que são maravilhosas, porque vocês decidem esse sim todos os dias. Vocês decidem buscar esse estudo. Vocês decidem me ouvir. Vocês decidem me ouvir, aceitar, não excluir aquilo que parece que não faz sentido, mas deixar lá guardadinho, porque um dia isso vai vir e vai fazer todo o sentido. E a Salime sabe muito bem do que eu tô falando. Porque um dia, num atendimento com ela, a Salime não fez a mentoria da criança interior em grupo, mas ela fez no individual. E um dia eu olhei bem pra cara dela e falei uma coisa pra ela, e ela falou assim pra mim, nada a ver. Com outras palavras, né, Salime? Ela falou assim, ó, nada a ver, eu tô muito bem assim. E depois de um tempo, isso que eu falei pra ela, que naquela hora ela resistiu, mas ela não descartou, ficou ali guardadinho, hoje ela tá vivendo isso. E que Deus abençoe sua vida e que você transborde na vida de outras pessoas e que isso impacte muitas pessoas, é o que eu desejo pra você.
porque você tem esse talento, tem esse dom de persuadir, de influenciar as pessoas e que Deus possa te usar. E que bom que fez sentido no momento certo e na hora certa, né? Porque é isso, gente. Às vezes aquilo que eu falo não entra, sabe? Não quero ouvir isso. E aí você fala, nada a ver isso que essa menina tá falando. Ai, nada a ver, não é bem assim. Não descarta, não joga fora, deixa guardadinho. Porque na hora certa e no momento certo isso vai voltar. E quando voltar você vai falar, meu Deus, era isso. E aí as coisas vão deslanchar, as coisas vão acontecer, tá bom? Meninas, é isso que eu queria passar para vocês na live de hoje. Aprender a trabalhar a escuta com a criança. Como é que a criança vai te escutar? Passo número 1, não fique gritando com ela pela casa. Entenda que quando ela está focada em uma coisa, ela está focada e ela só vai te dar uma resposta para que você pare de gritar. E isso é aprendizado, não é manipulação, não é desrespeito. Vá lá e se conecte com aquele cérebro, se torne interessante para ele, respeite o que a criança também está vivendo, seja flexível, aprenda a olhar para que ponto aquele limite você tem que pausar ou você pode permitir. Estabeleça isso com você e a sua criança. Ponto número 2, não fique murmurando na cabeça dela, não fique dando ordem, não fique apontando as falhas. Peça para a criança o que você quer que ela faça. Faça perguntas para a criança. Não diga nada, só olhe, aponte para aquilo que ela tem que fazer e faça um carinho. Sabe? Ah, mas de novo vou ter que repetir? De novo, é infância, é aprendizado, é assim que funciona. Vai durar só 12 anos, um dia ela vai crescer e vai sobrar o que você construiu nos 12 anos. Se você queria um robozinho, gente, então a gente não tinha que ter filho, a gente tinha que ter ido lá no laboratório e feito uma criança no nosso molde. Se a gente quer gente, se a gente quer pessoas, se a gente quer que ela se desenvolva, nós precisamos estar atuantes nesse desenvolvimento, praticantes nessa educação. E esse é o meu papel e esse é o seu papel. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa trajetória, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. E a gente se vê amanhã, quarta-feira, 7h45, para mais uma das nossas Conexões da Manhã. Beijo, fui!